Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal. Espero que estejam todos muito bem, né? E preparados para mais uma videoaula de Revit aqui através do projeto Auto Criativo. Bom, meus amigos, na aula de hoje, né, a nossa aula de número 57, nós vamos já começar a entrar em alguns assuntos bem importantes aqui no nosso projeto, que é relacionado aí a terrenos, né? Nós vamos falar aí sobre terraplanagem, vou passar diversos conceitos para vocês que vocês consigam, né, ter uma melhor interpretação ali da superfície do terreno, né, com relação aí também a esses assuntos de topografia. Vou falar sobre taludes, vou falar também sobre platôs, ou seja, tem muito assunto interessante aqui, né, dentro do Revit falando sobre terrenos, né? E assuntos interessantes também, assuntos importantes, né? Porque quando a gente vai constituir um projeto, né, o projeto ele também é todo feito em cima de um estudo, né? Podemos dizer assim, um estudo topográfico, um estudo geológico também, tá bom? Então tem muito assunto. Mas antes de eu começar a falar sobre esses assuntos, eu quero passar dois temas aí para vocês que, consequentemente, né, vocês vão se deparar com esse assunto aí no decorrer da carreira de vocês, que é relacionado a detalhes, né? Ou seja, anotações de detalhes, tomando como base projetos, né, ou desenhos feitos em AutoCAD, tá bom? Então a gente consegue ter, né, a possibilidade de inserir dentro do nosso projeto diversos tipos de detalhes baixados ou extraídos de blocos do AutoCAD. E também a gente consegue fazer com que eles fiquem presentes em várias vistas. Ajuda bastante pelo fato de ser um elemento muito mais leve, né? São apenas linhas, ou seja, são apenas desenho, então você consegue enriquecer os seus projetos com muita informação sem sobrecarregar a modelagem 3D, tá bom? Então eu vou falar sobre isso, sobre detalhes com objetos extraídos do AutoCAD. E também eu vou entrar e comentar com vocês um pouquinho sobre textos 3D, ok? Então são dois assuntos bem interessantes. Assim que eu comentar sobre esses dois assuntos, a gente já vai começar então a entrar definitivamente aí em assuntos de terrenos aqui no Revit. Tudo bem? Muito bem então. Bom, colocando aqui, ó, vou mostrar para vocês um procedimento bem interessante. Eu vou colocar aqui no pavimento superior. E aqui, como você já sabe, né, eu venho comentando com vocês, é o nosso projeto físico. Nós já fizemos várias alterações, inserimos anotações, né, e vários procedimentos aqui para que ele sirva como, né, de fato, como uma apresentação de um projeto executivo. Tudo bem então, só que em alguns casos, né, alguns projetos, você vai precisar inserir componentes, como eu comentei, por exemplo, um sofá, uma cadeira, né, uma televisão. E se você ficar, podemos dizer assim, inserindo esses elementos realmente ali na sua maquete eletrônica, ali realmente em 3D, né, como eu usei o exemplo aqui da pia, usei o exemplo do vaso sanitário, do chuveiro, ou seja, se você quiser enriquecer mais o seu projeto, né, por exemplo, você quer colocar uma cortina, uma televisão, né, como eu comentei, isso vai acarretar, pessoal, no seguinte: o seu projeto vai ficar cada vez muito mais pesado. Então, podemos dizer assim, entre aspas, uma saída que a gente pode ter quando a gente quer enriquecer o nosso projeto de informação é inserir detalhes extraídos ali de blocos do AutoCAD. Ou seja, esses desenhos eles vão estar presentes aqui na sua vista 2D, nas suas vistas de corte, vistas de elevação, fachada, lateral, porém eles não estarão visíveis como um elemento físico ali em 3D. Tudo bem? Então é uma opção bem interessante para que você deixe o seu projeto bem mais leve. Para constituir esse elemento, pessoal, a gente pode vir aqui, por exemplo, em anotar. E aqui, ó, você tem essa opção aqui, ó, componente de detalhes. Essa opção componente de detalhes, pessoal, na verdade você estará criando um desenho apenas em 2D para cada tipo de vista. Tá bom? Você clicando aqui, você vai desenhar, tá? Você tem alguns elementos aqui, você pode carregar famílias. E lá você também tem, né, ali itens de detalhes onde você consegue inserir esta opção como componentes de detalhes. Você também tem esse componente repetitivo, que na verdade são componentes, mas que eles são repetitivos. Ó, o Revit me dá essa opção de tijolo, tá? Então eu posso carregar outros elementos ou desenhar, e quando você clica em um determinado objeto, ó, ele vai fazendo cópias múltiplas, tá? Então existe uma infinidade de possibilidades da utilização desse componente aqui, tá bom? Componente de detalhe e componente repetitivo. Mas como eu comentei, essas duas opções, basicamente você tem a necessidade de fazer apenas em 2D.
Aí o que acontece? Existe uma possibilidade de você fazer o elemento aqui nessa vista e, obviamente, também que você quer ver esse elemento físico ali, né? Aliás, a sua representação, por exemplo, num corte. Como que a gente faz? Por exemplo, eu quero inserir aqui, ó, no dormitório uma poltrona, mas eu quero ver essa poltrona também nos cortes e também em outras vistas, exceto ali no 3D, como eu comentei. Como é que a gente faz? Para isso, pessoal, nós vamos vir aqui então, ó, Application Menu, novo, uma nova família, né? Aqui está os nossos templates. Como a gente vai criar ali, pessoal, como um exemplo, uma poltrona, então ele é um elemento, apesar de ser um detalhe, é um elemento que a gente vai reconhecer como mobiliário. Então aqui, na hora de a gente decidir qual template que a gente vai utilizar, é aí bastante importante, para cada elemento do seu projeto, você usar um template, como eu já comentei, específico. Tratando-se então de poltrona, nós vamos vir aqui, ó, em mobiliário métrico, tá bom? Deixa eu pegar ele aqui. Mobiliário, né? Deixa eu pesquisar. Ele tá aqui, ó, mobiliário métrico, tá bom? Vai sair aqui no nosso template. Como já é de costume, vamos vir aqui em gerenciar unidades do projeto. Mudamos para a nossa unidade metros, 2 casas decimais, ok. Vou mudar o comportamento da vírgula e ok. Bom, agora nós vamos lá para o AutoCAD, tá? Vou abrir aqui o AutoCAD. Bom, aqui no AutoCAD, pessoal, é o seguinte. Quando a gente baixa blocos da internet, geralmente blocos, eles vêm ali em várias vistas, tá? Você pode baixar na internet, lá no site da AutoCriativo também, na nossa página de downloads, lá você tem milhares de opções de blocos. E dentro da pastinha tema da aula 57, eu deixei aí um exemplo dessa poltrona. Agora, o que é importante quando você vai trazer, ou, né, aliás, levar esses elementos lá para o Revit? É verificar a unidade que o seu template do AutoCAD está. Você vem aqui, ó, no menu de aplicação também, utilitários de desenho, unidades, tá bom? Você vai sair aqui, você confere, ó, se está em metros, tudo certinho e ok. Primeiro passo. Bom, mas às vezes, pessoal, pode acontecer que quem desenhou o bloco, né, quem fez o bloco, utilizou o template em metros, mas desenhou em uma outra unidade. Como que faz para você saber? Você vai digitar aí o atalho dist, tá bom? Que é a abreviação de distância. E aí nós vamos pegar uma base aqui, por exemplo, nesse desenho, ó. Eu clico daqui até aqui. Bom, tá dando 9. Bom, não pode ser uma poltrona de 9 metros ou, né, ou um desenho muito maior ou muito pequeno. Então, basicamente, ó, dessa ponta aqui, ó, desse braço da poltrona até aqui, nós vamos colocar basicamente 1,20 m. Então, como que a gente faz? Você seleciona todo o bloco, tá bom? Pode selecionar todo o bloco. Você vai vir nesse comando aqui, ó, na aba, no painelzinho modificar, o comando escala, tá? Ele está aqui em 3D ou em 2D também. Você clica, dá um ponto aqui, ó, base para o AutoCAD entender, e aí você vai mudar o tamanho desse desenho, tá? Então agora você vai dar uma medida real para ele. Você vai vir aqui nessa opção aqui, ó, referência. Quando você clica nessa opção referência, você vai mostrar para o AutoCAD, ó, que desse ponto aqui, ó, tá um exemplo nessa poltrona, tá, pessoal? Eu clico aqui, trago essa linha até aqui do outro lado, ó, no outro ponto e clico. E aí eu vou informar para o AutoCAD que entre esses dois pontos eu tenho uma medida. E eu sei que essa medida, por exemplo, é 1,20 m. Então eu digito, ó, 1,2. Aqui no AutoCAD usamos ponto, tá, pessoal? Então 1,20 m. Aí eu aperto Enter. Olha só o tamanhozinho que ficou o bloco aqui, ó. Bom, aí agora você vai conferir, ó, com o comando dist e vai verificar, ó, que daqui até aqui, ó, temos ali, ó, 1,20 m de comprimento. Tá bom? É importante fazer essa configuração. As 3 vistas que está aí na pastinha tema da aula 57 eu já deixei ajustadinhas, tá bom? Vou salvar aqui e aí nós vamos lá para o Revit agora para levar estes elementos. Bom, aqui no nosso template, pessoal, esse daqui de mobiliário, ele é interessante porque nós temos a vista olhando de cima, aqui, ó, a vista nível de referência, e nós temos as devidas elevações. Bom, se estamos olhando de cima, então a gente vai inserir aquela vista de cima. Então vamos vir, inserir, importar do AutoCAD, tá aqui, ó, vista superior, tá? Eu já deixei com esses 3 nomes aqui. Nós vamos preservar as cores, as camadas, a opção metro, tudo bem? E o posicionamento aqui, pessoal, deixem preferencialmente manual centro, tá? Porque pode ser que alguma dessas outras opções o desenho fique bem pequenininho, né? E ele fique meio perdido aí na tela, vai ficar um pouquinho mais difícil.
Então coloca aqui, ó, manual centro e ele vai ficar perfeitamente na ponta do mouse. Tudo bem? Ó, pego aqui vista superior, abrir, tá aqui, ó, pessoal, olha só que legal a nossa poltrona. Se eu quiser que o ponto de inserção dela seja exatamente no centro, então eu localizo ela no centro. Se eu quero que ela fique um pouquinho mais para o lado, eu deixo nesse posicionamento. Se eu quero que ele fique nesse posicionamento, eu coloco aqui, tá? Agora aqui que tem um macete bem interessante, pessoal, para que vocês entendam. Preferencialmente, quando vocês optarem em trabalhar dessa forma, ó, lembrando que eu estou olhando de cima, evitem, pessoal, colocar em cima dos eixos, nesse caso aqui, tá bom? Vocês já vão entender por quê. Então, eu vou colocar ela aqui, ó, um pouquinho, quase encostando, tá? Não encostando muito, ó, a poltrona, olhando de cima. Tudo bem? Coloquei nesse posicionamento aqui, ó. Legal? Aí agora o próximo passo, eu vou na minha vista direita, coloco aqui na minha vista direita. Bom, eu estou vendo aqui, ó, que eu tenho os planos e tenho o nível. O nível está me atrapalhando, porque eu tenho uma linha aqui, ó, que é a nossa poltrona que já está sendo inserida no piso. Tá bom? Então eu venho aqui, ó, em VG, categorias de anotação, e eu tiro preferencialmente agora, ó, os níveis. Tá bom? Ó, vai sumir o nível. Olha só, então tá aqui, a nossa cadeira está do lado de cá. Bom, então eu sei que ela está nesse quadrante aqui, ó, eu venho inserir, importar do CAD, é a vista lateral, né? Então eu clico aqui, ó, vista lateral, já está todas as configurações, clico em abrir. Olha só, eu coloco aqui. Aqui também, pessoal, eu não encosto nesse plano de cá e também não encosto no piso, tá? Posso deixar bem próximo mesmo assim, ó. Tudo bem, ó, nesse posicionamento. Aí eu clico aqui. Legal? Aproveitando que já estamos aqui, ó, você pode vir no VG também, categoria de anotação, e o plano você pode ocultar também, tá? Para que fique apenas aqui, ó, a poltrona olhando de lado. A nossa próxima vista é olhando de frente. Ó, já de imediato dá para perceber que tá aqui, ó, a poltrona, né, olhando de cima tá aqui e da vista lateral está aqui, ó. Então a gente vai colocar olhando de frente nesse posicionamento. Inserir, importar do CAD. Vamos pegar agora a vista frontal, não é isso? Clicamos aqui, ó, em abrir e aqui a gente faz a mesma coisa, ó. Não encosta no piso e também não encosta muito ali na lateral, ó, tá? Pode deixar aqui nesse posicionamento. Perfeito? Vem agora no VG, categorias de anotação, pode ocultar o nível e os planos. Aplicar OK. Olha lá, tá? Então esse é o conceito, ó. Aqui eu tenho um objeto, aqui eu tenho o outro e aqui eu tenho olhando de frente. Vou fazer isso, pessoal, em todas as vistas, tá? Ó, vem aqui no VG, categorias, ó, nível e aqui, ó, planos de referência, aplico OK. Olha lá, tá bom? Vista esquerda, a mesma coisa, VG, preferencialmente, tá? Não é obrigatório, mas vai ficar mais fácil para a gente visualizar, tá? Ó, todos aqui, vista direita eu já tinha tirado, nível superior, tá bom? Ó, VG, categorias, níveis e planos, aplicar OK. Muito bem, então, agora é o seguinte, cada vista que nós abrir, a gente vai fazer esse procedimento, ó. A gente vai pegar esse elemento, vir aqui em explodir, explodir parcial, legal? Depois que você explodir parcial, seleciona apenas ele aqui, pessoal, tomando cuidado para não pegar os outros elementos, apesar de ser o mesmo objeto, mas pode selecionar apenas esse, para a gente seguir aí na lógica e no raciocínio. Vamos vir aqui, ó, depois que ele está selecionado, você vai vir e colocar na família correta, mobiliário, porque depois ele vai fazer parte de componentes lá para a gente inserir dentro do projeto. Legal? Bom, próxima vista, vista direita. O que eu tenho aqui na vista direita? Eu tenho esse elemento, então eu seleciono, explodir parcial, já está explodido, tá bom? Seleciono apenas esse elemento, ó, tá? Por isso que eu pedi para que não deixasse muito encostado, e aí eu venho e coloco, ó, mobiliário, dessa forma. Perfeito? Na minha vista esquerda já vai estar sido feito isso, porque na verdade é a mesma imagem, só que invertida. Legal? Vista de frente. Agora a gente seleciona esse elemento, vem aqui opção explodir parcial, também seleciono ele, com um pouquinho de cuidado aqui, ó, tá? Posso até mover ele um pouquinho, que ele está muito para cima, né? Vou clicar aqui, deixa eu tentar trazer ele um pouquinho para baixo, tá, pessoal? Ó, vou colocar ele um pouquinho para cá, ó. Tá, ficou melhor. Ele já está selecionado, venho aqui e coloco família de mobiliário. Tudo bem? Então todos eles agora, ó, estão explodidos e transformados. Agora vamos voltar ao raciocínio, né? Olhando aqui de posterior também,
já vai estar tudo certinho, tá? Iniciando aqui a sequência, olhando de cima de novo, tá? O que a gente tem que fazer? Quando eu estiver olhando de cima, eu não quero ver nem essa linha, que é as duas fotos lá dos dois posicionamentos. Tudo bem? Então, o que eu faço? Eu seleciono apenas esse elemento, ó, esse aqui, ó, tá? Não encosto nas outras linhas. E aí vai aparecer essa opção aqui, ó, configurações de visibilidade. Essa minha poltrona olhando de cima, eu quero que ela apareça apenas aqui, ó, nas plantas e plantas de forro. Aí eu clico em OK. Tá bom? Vamos lá para a próxima vista, vista direita. Aqui na minha vista direita, ó, eu seleciono apenas esse elemento, tá bom? Tomando cuidado para não pegar nas outras linhas. Configurações de visibilidade. Esse daqui, ó, eu quero que ele apareça apenas aqui, ó, esquerda e direita. E aí eu confirmo. OK? Vamos vir aqui, ó, na vista esquerda. Na minha vista esquerda, eu venho, seleciono também todo o elemento, ó, tá? Para não encostar nas outras linhas. Ó, ficou faltando uma linha aqui, a gente vem com o Shift e clica aqui, né? Deixa eu ver se pegou todas. Bom, pegou todas. Essa imagem aqui, eu quero que ela apareça aqui, ó, apenas na vista esquerda e direita, tá bom? Clique em OK. Olhando de frente, ó, eu venho, seleciono esse elemento, a nossa poltrona aqui, ó, tudo de uma vez. Configurações, eu quero que ela apareça apenas aqui, ó, olhando de frente e de trás. E clica em OK. Tá bom? Observem que as outras linhas vão ficando cinza. E por fim, nós temos aqui, ó, a vista posterior. Seleciono todo o elemento, ó, o nosso bloquinho aqui, ó, tá? Se não aparecer o botão aqui, pessoal, configurações, pode ser que você encostou em alguma outra linha ou então tá faltando alguma coisa, tá? Então você vem aqui, ó, eu quero que esse aqui esteja visível apenas na frente e trás, e aí eu confirmo. Olha só, de forma que cada vista que eu abra, as outras que estão aqui, ó, com forma de linhas, tem que ficar cinza, tá? Ó, olhando de cima, tá essa preta e essa tá cinza. Olhando na vista direita, a poltrona está preta e essas linhas estão cinza. Legal, né? Aí eu vou salvar esse elemento, vou clicar aqui no Application Menu, salvar como família. Aí aqui, ó, eu vou salvar com esse nome aqui, ó, tá bom? Eu já tinha uma já feita, ó, poltrona 2D, bloco de AutoCAD, para facilitar a nossa busca, tá bom, pessoal? E aí eu vou salvar esse elemento. Agora, quando a gente inserir lá no projeto, eu vou vir aqui, ó, carregar no projeto, substituir uma versão existente, que eu havia feito um teste aqui, ó, vou deletar. Aí eu tô aqui, ó, né? Nós estávamos aqui no pavimento superior. Aí eu venho arquitetura, componente, tá? Não vou salvar o projeto agora. Vejam só, pessoal, tá vendo o meu ponto de inserção? O ponto de inserção aqui, ó, onde está o mouse, é exatamente o eixo dos planos. Tudo bem? Então, se eu quiser inserir essa poltrona num canto, o canto aqui, ó, vai ser o local do clique aqui, ó, onde eu der, ó, o ponto de inserção. Tá bom? Eu vou colocar ela aqui um pouquinho para cá para que vocês vejam um detalhe. Ó, eu estou inserindo no pavimento superior, tá? Com deslocamento 0. Aí eu venho, ó, pessoal, que interessante. Venho aqui, clico, tá lá o nosso elemento, ó, o nosso detalhe feito aqui em 2D. O mais interessante, pessoal, que eu posso vir, por exemplo, em um corte, corte AA. Quando eu clico aqui no corte, ó, eu tenho exatamente, ó, o mesmo desenho já no posicionamento correto, ó. Ele virado para cá, para o lado esquerdo, né? Aliás, para o lado direito. Se eu vir aqui, ó, no pavimento superior e eu mudar o posicionamento do corte, ó, eu coloquei o corte bem aqui, ó, para pegar a poltrona de frente. Quando eu clico aqui, ó, olha só quem que eu vou ver de frente. Olha só, pessoal, que legal. A poltrona exatamente de frente também. Tá bom? Se eu vir aqui, ó, pavimento superior e aí eu chegar aqui e fizer um corte, ó, vou fazer um corte desse lado de cá, ó, bem aqui até aqui, ó, tá bom? Vou clicar aqui na setinha para a gente ver aqui. Então, eu estarei vendo, ó, esse lado de cá da minha poltrona. Ó, clico aqui. Olha lá, pessoal. Então, eu tenho um elemento bem leve aqui dentro do meu projeto, feito praticamente em 2D, que vai ser visto em todas as vistas, né? Que eu vou conseguir visualizar ele em todas as minhas vistas. Esse objeto aqui eu vou deletar. Foi apenas de exemplo. E lá no 3D, vamos ver o que acontece no 3D. Eu chego aqui no meu 3D, vejam só. Olha só, pessoal, quem está aqui no 3D, ó, olha lá. Ou seja, nós temos a poltrona em todas as vistas, vendo aqui em 3D, ó, as 3 imagens ali.
Isso não é legal, né? Então a gente seleciona esse componente de uma vez, simples, seleciona ele, ocultar na vista elementos, tá bom? Então a gente não consegue ver ele aqui e ele vai participar apenas das nossas plantas, ó. Olha só que legal. Então dessa forma você consegue fazer esse procedimento. Ou seja, pessoal, usamos, né, realmente em situações de uso aqui em 2D. Uma solução, por exemplo, é pegar aqui no caso esse piso, ó, botão direito, sobreposição de gráficos por elemento padrão de superfície, ó. Aí nós colocamos aqui, por exemplo, substituímos de por material, por exemplo, por uma cor branca. Aqui, ó, está por material, vai ficar branco mesmo, né? Eu clico em aplicar, ok, ó. Então, ó, eu tenho um elemento, ó, né, mais simplificado. Obviamente, se eu quiser fazer aqui a representação do piso, eu terei que fazer também representações em 2D com linhas convencionais, tá? Mas adianta bastante, como eu comentei, para que você crie elementos simples, mais leves nas suas vistas aí em 2D também, tá bom? Bom, eu vou colocar aqui no 3D novamente para mostrar para vocês um comando bem interessante. Quando você vem aqui em arquitetura, você tem essa opção aqui, ó, texto do modelo. Quando você clica aqui, vai aparecer uma janela para você inserir um texto. Eu vou escrever aqui, por exemplo, autocriativo. Tudo bem? Ó, vou clicar aqui em OK. E aí o texto vai aparecer aqui, ó. Tá? Vou colocar ele aqui para cá. Depois que o texto está inserido, obviamente que você pode virar ele, girar, fazer vários procedimentos. E também você pode, obviamente, alterar as propriedades desse elemento. Vindo aqui em editor de tipo, aí você tem aqui, ó, fonte de texto. Por exemplo, eu vou colocar no formato Arial. Aqui, ó, Arial. Tem o tamanho do texto, a cor e ele também em negrito e itálico. Clico aqui em aplicar, ok. Olha só que legal, pessoal. Eu tenho um texto, ó, em 3D feito aqui rapidamente, ó, né? Bom, eu seleciono esse elemento, se eu quiser que a extrusão seja mais profunda ou não, então eu altero aqui, ó, tá com 15, eu coloco, por exemplo, 25, aplicar, ok, ó, o texto está um pouquinho mais alto, olha lá, pessoal, que legal. É uma opção bem interessante para você fazer letreiros, né, aí quando, né, há necessidade de você fazer uma loja, uma fachada de um shopping, algo nesse sentido. Muito bem, então, até aqui, né, essa opção até que está fácil, você pode, como eu comentei, mudar ali a fonte, mudar tudo direitinho. Mas às vezes vai acontecer de você se deparar com logotipos. Aí vai ficar meio difícil, né? Porque você vai ter que desenhar o logotipo da empresa. Geralmente o logotipo também feito em caixas, né? Feito assim, ó, nesse formato de caixa. Como que você faz essa opção? Então eu vou explicar para vocês agora. Bom, nesse caso, ó, vamos vir aqui novamente, novo, uma família nova, né? Vamos pegar o nosso template aqui, ó. Pode ser esse aqui, pessoal, o modelo genérico em metros. Tudo bem? Bom, eu já deixei aí dentro da pastinha tema da aula 57, eu deixei algumas imagens de exemplo. Tá? Preferencialmente, quando você for pegar uma imagem, né, ou o cliente ele te pedir para te fazer esse serviço, geralmente peça uma imagem grande, né, de boa qualidade e, se possível, também ela ali já limpa em preto e branco, né, ou ela já mais, podemos dizer assim, trabalhada em Photoshop, algo nesse sentido, para que seja mais fácil para você desenhar aqui. Por exemplo, vou vir aqui em inserir, vou pegar uma imagem. O Revit ele dá uma informação aqui de que a imagem não vai poder ser inserida lá no projeto dessa forma, que depois a gente deve excluí-la. Tudo bem? Vou fechar. Ó, eu deixei quatro imagens aqui, tá? Umas já estão limpas, outras não. Eu usei aqui um programa chamado GIMP, tudo bem? Que é um programa grátis que tem na internet, e aí eu fiz algumas limpezas. Bom, mas na verdade a imagem é basicamente essa daqui, ó. Tá? Eu vou pegar ela naturalmente, vou inserir ela aqui no projeto, ó, coloquei o símbolo da Volks. Vamos gerenciar unidades do projeto. É interessante já deixar, pessoal, o logo também num padrão próximo do que você tem lá no seu projeto, ou seja, se o logotipo que você vai inserir lá na frente de uma loja, né, do supermercado, ele tem, por exemplo, 10 metros, então aqui você já deixa preferencialmente já do mesmo tamanho, tá bom? Então eu mudei as unidades, aí eu vou colocar, suponhamos que esse elemento aqui terá 2 metros de comprimento, né, de uma extremidade à outra aqui, ó, ou seja, de diâmetro, tudo bem? Então eu seleciono o elemento, aí eu venho aqui no comando para escala, tudo bem? E vou pegar aqui, ó, desse ponto até aqui, ó, eu vou clicar aqui do outro lado, aí eu vou esticar e vou falar para o Revit que tem 2 metros. Digito 2, Enter, ele já aumentou.
Preferencialmente também, pessoal, pegue o centro da imagem. Deixa eu ver se eu consigo movimentar ela mais com exatidão aqui, ó. Ó, vou pegar aqui e colocar bem aqui, ó, no centro, tá? Lembrando que nós estamos olhando aqui de cima, tá? Ó, aqui, ó, na vista nível de referência. Bom, aí agora, pessoal, aqui nós temos que literalmente desenhar. Se eu tiver um logo já produzido em AutoCAD, você pode usar, por exemplo, aqui a opção de criação de linhas, tá? E usar a opção aqui, ó, essa daqui, selecionar linhas. Aí você vai clicando nas linhas quando vem um projeto do AutoCAD, um desenho qualquer do AutoCAD. Por mais complexo que ele seja, você vai clicando aqui com essa opção e aí você forra toda a imagem ou todo o logo também, tá bom? Bom, nesse caso aqui, ó, eu vou usar a opção extrusão e aí eu vou fazer aqui em volta da minha imagem. Tudo bem? Em alguns momentos eu vou usar linhas, em outros momentos eu vou usar círculos e arcos. Vamos colocar aqui, ó, um círculo e vamos colocar a imagem o mais acertado possível aqui no círculo, ó. Ó, observem que está um pouquinho fora. Aqui que é ideal. O ideal é você selecionar a imagem alinhada aqui, ó, com o centro da extrusão. Então vou confirmar essa extrusão provisoriamente, ó. Tá dando uma pequena diferençazinha aqui, ó. Tá vendo? Então eu seleciono a imagem, venho aqui no mover e aí eu vou trazer ela um pouquinho para cima, a imagem, ó. Deixa eu colocar ela aqui um pouquinho para cima. Foi muito, né? Deixa eu tentar trazer na setinha para baixo, ó. Bom, aqui acredito que ficou legal, ó. Tudo bem? Aí a gente continua, ó. Volto aqui em criar, extrusão. Tudo bem? Aliás, deixa eu só cancelar aqui porque já tinha uma extrusão feita, né? Ó, eu vou selecionar a extrusão, editar a extrusão, para a gente continuar nesse mesmo plano. Aí, como já está bem centralizadinho aqui nesse caso, eu venho com outro círculo bem aqui e trago até aqui, ó. No limite da imagem, ó. Bem aqui. Olha só que legal. Aí eu tenho mais um outro círculo, até aqui também, ó. Tudo bem? Esse círculo, por enquanto, vai ser de referência. Bom, agora praticamente eu tenho linhas, ó. Pego a linha aqui, vou pegando nos espaços vazios, pessoal, ó, bem aqui na ponta. E aí eu estico a linha, ó, rapidamente, fazendo o contorno, né, do logotipo que eu tiver aí, que o meu cliente ou, né, que seja necessário para o meu projeto, ó. Tá? Vou pegar aqui bem centralizadinho, pode ser um pouquinho mais para cá, ó, não tem problema não. Tá? Vocês vão ver que legal que fica, pessoal, fica bem interessante ali depois no 3D, ó. Vou ligando aqui os pontos, tudo bem? Ó, o comando já está acionado, né, o comando linha, e vou fazendo todo esse processo aqui, ó. Tá bom? Dessa forma, tem aqui também, ó, a gente aproxima o máximo possível. Como eu comentei, essa imagem aqui ela não está tão trabalhada porque tem partes, ó, como ela é PNG, ela olhando no zoom total dela, ela fica bem limpinha, mas quando a gente aproxima, a gente percebe que ela tem bastante pixels ali, né? Ó, então a gente vai fazendo esse serviço aqui. A gente vai pegar exatamente aqui também, ó. Tá bom? E aí a gente já deixa um logotipo bacana para nós inserirmos lá, ó. Aqui pode chegar até aqui, tá? Tem aqui esse trecho também. E aqui também, ó. Tá faltando aqui, né, ó. Daqui pra cá. É interessante pegar, pessoal, os pontos de precisão, tá? Para depois fechar direitinho a extrusão sem problema nenhum, ó. Tá? Deixa eu ver, tá faltando essa linha aqui, né? Ó, essa daqui pra cá. Olha só que legal. Bom, aí aqui, ó, essas partes aqui são brancas, né? Ó, são abertas. Bom, aí o que que eu faço? Eu faço um arco, pessoal, primeiro aqui, ó, fechando esse trecho, ó. Vou clicar daqui até aqui. E aí eu vou encostar, ó, esse arco nesse círculo, porque aí com esse arco eu pego o histórico para os demais. Tudo bem? O raio dos demais, ó. Aí eu clico aqui. Tudo bem? Tá dizendo que as linhas ficaram sobrepostas, não tem problema. Agora o círculo, esse círculo aqui eu seleciono e deleto. Tá? Então eu tenho apenas esse arco aqui, ó. Tá bom? Os demais aqui, ó, você só vai vir clicando. Clica numa ponta, clica na outra. Na hora que você arrastar, ó, observem do lado que vai aparecer uns tracejadinhos, ó. É o histórico do primeiro arco que você fez aqui, ó. Tá? Então todos os arcos vão ficar bem redondinhos mesmo. Ó, vem aqui e abro até aparecer um histórico, ó. Em alguns casos o histórico fica meio distorcido, não tem problema não. Pode fazer conforme você está vendo aí na imagem. Tá bom?
Ó, vamos colocar aqui, ó. Vai ficar legal, né, pessoal? Vou apertar o ESC. Aqui novamente, ó, tá um pouquinho diferente aqui. Deixa eu trazer mais pra cá, senão vai ficar meio fora, né? Ó, essas pontas aqui, como você já sabe, a gente usa o aparar. Quando a distância é bem pequena, pessoal, o Revit mesmo já faz o aparar sozinho, tá? Na grande maioria dos casos. Bom, clico aqui e trago o arco para cá, ó. Olha só que legal. Bom, fiz aí todo esse contorno agora, né? Eu venho aqui, ó, e coloco o valor que eu quero da extrusão. Vou colocar um valor menor aqui, pessoal, tá? 25. Vou colocar 15 centímetros. Se eu quiser, eu já posso vir aqui também, trocar o material. Vamos ver se a gente acha alguma coisa relacionada a alumínio, por exemplo. Ó, tem alguns alumínios bem interessantes aqui, ó. Vou clicar aqui, jogar ele para cima, clico, aplicar OK. Bom, a extrusão foi concluída, clico aqui, ó, para fechar a opção. Bom, a imagem agora não nos serve mais, eu venho e deleto. Tudo bem? Vamos colocar em 3D um pouquinho para ver como é que ficou. Olha só, pessoal, que legal. Tá em estrutura de arame, vamos colocar só um segundinho realista. Olha lá, o logo, que legal, pessoal, que ficou. Obviamente que nessa posição aqui a gente vai olhar ele de cima lá do projeto. Então a gente tem que fazer o seguinte, pessoal. Vamos vir aqui nas elevações. Ó, na elevação direita, olha só como é que ele está deitado. Então a gente clica nele, vem aqui no rotacionar e vira ele assim, ó, para ele ficar em pé. Tudo bem? Depois que ele ficou em pé, a gente vem no mover e coloca ele no nível aqui, ó. Leva ele para o nível. Tudo bem? Ó, pode colocar bem aqui certinho no nível também, ó. Tudo bem? Olhando de frente, olha só, que legal ele olhando de frente. Quando a gente olhar de cima, ó, a gente estará vendo ele assim, ó, exatamente de cima. Legal, né? Bom, então eu vou salvar esse arquivo, ó, vou chamar ele aqui, ó, salvar como. Vou salvar como uma família. E vou colocar o nome dele aqui, logo. Ok? Ó, vou colocar assim, logo 3D. Tudo bem? Aí eu vou salvar e vamos carregar lá no projeto. Dentro do nosso projeto que estamos trabalhando, ok. Aí aqui dentro do nosso projeto vai chegar aí um belo dia que a gente vai montar uma loja, né? Algo nesse sentido, uma agência de carro. Aí nós vamos usar então aquele componente, ó. Vamos vir aqui em componente. Olha, tá aqui, ó, logo 3D. Tudo bem? Olha só que legal, pessoal. Então eu vou colocar na fachada da minha loja, tá? Aqui apenas como exemplo, para a gente visualizar ele, ó. Deixar ele aqui mais para cá mesmo, tá? Olha ele lá, pessoal. Que legal, ó. Tá? Vocês viram que, né, dá um pouquinho mais de trabalho, mas em poucos segundos, ó, a gente consegue desenvolver um elemento como esse, ó, em 3D. Deixa eu virar para cá que a sombra deve estar nos confundindo um pouquinho, né? Ó, vou colocar um pouquinho realista, ó, tá? Então tá aí, ó, o logo. Olha só, pessoal, que bacana. Ele totalmente em 3D mesmo, ó, em pezinho para ser inserido numa parede de uma loja, algo nesse sentido, tudo bem? Vamos colocar um pouquinho aqui, ó, em Race Tray, deixa ele pensar um pouquinho para a gente ver o efeito que ficou lá, né, daquele alumínio bem brilhante que a gente colocou. Olha só, pessoal, que legal, tá vendo? Então, quando você colocar um realismo, né, uma renderização, vai ficar bem interessante lá, aí, né, no seu projeto. Vou voltar aqui, vou colocar no modo linhas ocultas novamente. Esse desenho aqui foi de exemplo. A cadeira que eu coloquei lá dentro da casa também foi apenas aí um exemplo também, tá, pessoal? Então, quando você optar usar elementos em 2D nos projetos, você trabalha dessa forma como eu expliquei. Bom, pessoal, agora eu vou começar a comentar com vocês a respeito de terrenos, tá? Obviamente que a gente vai entrar aí com mais ênfase na próxima aula, mas é interessante que você já comece a entender o conceito do uso de terrenos aqui no Revit. Bom, o sistema de terrenos aqui no Revit, pessoal, funciona da seguinte maneira. A gente tem que trabalhar com conceitos de curvas ou linhas de nível. Sabemos que todos os projetos da construção civil, projetos arquitetônicos em geral, ele tem um estudo, né, geológico, tem um estudo do terreno, e essa representação do terreno são feitas através de linhas, tá? Linhas de nível. Essas linhas de nível, ela tem distâncias entre elas e também tem alturas, ou seja, diferenças de alturas. Tudo bem? Bom, geralmente quando a gente vai começar a inserir um terreno aqui no Revit, nós já vimos aqui nessa opção aqui, ó, pessoal. A gente vem direto e preferencialmente em terreno, tá bom? Para a gente inserir o terreno aqui. Bom, a nossa planta de terreno já está aqui algumas partes constituída. Eu vou selecionar os eixos,
Vou colocar aqui, ó, ocultar categoria, todos os eixos, tá? Aqui basicamente, pessoal, é como se eu tivesse uma vista aérea do meu projeto. Tudo bem? Ó, então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, no modo realista, eu vou ver as telhas, vou ver tudo direitinho, ó, o piso lá embaixo, dessa forma. Agora, o que que eu vou pedir para que vocês façam? Para a gente já adiantar alguma coisa nessa aula, ó. Eu seleciono todo o meu projeto, tá bom? Deixa eu afastar aqui um pouquinho, ó. Seleciono todo o projeto mesmo, não precisa selecionar os cortes. Bom, uma vez estando selecionado, pessoal, nós vamos vir aqui, ó, em filtro. E aqui no filtro, eu apenas não vou pegar ali a parte estrutural do projeto. Tudo bem? Por exemplo, ó, eu vou vir aqui, equipamentos especiais, forro, grupos, janelas. Vamos ver o que que a gente tem mais aqui, ó, linhas, luminárias, modelos, paredes. Ó, pilares estruturais eu não vou pegar, ok? Quadros estrutural aqui, ó. Esse aqui é do Caibro, mas vamos pegar todos, ó. Todos os quadros aqui. Aliás, eu não vou pegar os quadros, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para cima. Bom, eu acredito que é só isso, tá? Então eu vou aplicar, ok. Tudo que ficou aqui, ó, eu vou vir com o botão direito e vou ocultar o elemento na vista. Olha, pessoal, isso mesmo. Ele deixou aqui, ó, o quadro estrutural. A gente seleciona. Selecionar todas as instâncias visíveis na vista, botão direito do mouse, ocultar elementos. Bom, todos os projetos que você tiver, que você for começar a inserir o terreno, você tem a opção de inserir antes de fazer o projeto, tudo bem? Quando você já tem um estudo, já tem uma prévia de como é o terreno ali com relação a taludes, relação a platôs, né? Então, fica aí mais fácil e depois você vem e faz o projeto em cima desse elemento. Ou você já faz isso daqui, ó, como eu comentei, o seu projeto já está pronto, aí você tem os limites do seu terreno, né? Ou com muros ou sem muros, aí você já tem uma ideia prévia de como vai ficar o terreno. Tudo bem? Bom, antecipando alguma coisa, pessoal, você vai vir aqui, ó, em massa de terreno, e a lógica principal dos terrenos é assim, ó, vou colocar aqui um pouquinho de lado e vou deixar aqui e já já a gente volta para cá, tá? Quando eu clico aqui nessa opção, ó, eu estou aqui, ó, modelar terreno. Eu tenho a opção aqui, ó, superfície topográfica. Quando eu aciono essa opção, eu estou nesse comando aqui, ó, colocar ponto. Tudo bem? E aí, ó, ele está me pedindo uma elevação. A minha elevação que está aqui, ó, como padrão, está como 0. Então significa que, observem aí no cursor, que tem esses pontinhos pretos na tela. Ou seja, eu vou clicando na tela e vou forrando uma malha que estará na elevação 0. Por exemplo, ó, eu clico, vou fazendo vários cliques, ó, o Revit vai me fechando uma malha, ó, fechando um terreno, tá? Vou colocar aqui, ó, no modo linhas ocultas, tá? Ou seja, todo esse entorno aqui, ó, está na elevação 0. Aí o meu terreno subiu mais um pouquinho, então venho aqui e coloco, ó, vou por aqui, ó, 0,5, aperto Enter, ou seja, subiu meio metro. Aí eu vou continuar clicando aqui, ó. Ou seja, essa nova sequência aqui, ó, o meu terreno subiu meio metro, tudo bem? Acima do 0. Aí fala assim, ah, meu terreno subiu mais um pouquinho, então coloco 1 metro, ok? Aí eu vou fazer uma nova sequência, ó, de ondulações aqui, ó. Ó, vejam só, tá? Aí, quando ele chegou aqui nessa última parte, aliás, ao invés dele subir, ele desceu abaixo do 0. Então, eu coloco aqui, ó, menos 0,7, tá bom? Ó, desceu 70 centímetros em relação à primeira face. Aí eu venho aqui e faço uma nova sequência de cliques, ó. Ou seja, então meu terreno desceu. Tá bom, ó? Bom, depois disso, aí você vem aqui e confirma. Vamos ver no 3D como é que ficou? Colocamos aqui no 3D, ó. Vou colocar aqui do lado para que vocês entendam o conceito, ó. Vamos colocar um pouquinho no modo sombreado, né? Olha só, pessoal, o Revit ele criou uma espécie de uma malha. Esse primeiro contorno meu aqui, ó, ele estava no nível 0, tá? Depois o terreno subiu, ó, ele teve uma pequena subida aqui, ó. Ele foi subindo, tá? Chegou naquela medida que nós colocamos e aí depois ele veio e desceu, tá bom? Então, esse é o principal, né, aí que você deve entender sobre a lógica dos terrenos. Na próxima aula, pessoal, nós vamos entrar a fim, que eu vou explicar para vocês a respeito de platôs, a respeito de taludes, e aí nós vamos constituir o terreno aqui do nosso projeto com muitas regras e entrando em assuntos mais técnicos, tá? Selecionei aqui, ó, o terreno, aí eu venho aqui na opção de vista,
tá? A caixa de vista, ó. E aí quando eu arrasto para cá, veja só o que eu tenho para mostrar para você ter uma melhor visão do que eu estou comentando, ó. Olha só. Tá bom? Ó, então, o terreno, ó, literalmente, ó, vou orbitar aqui, ó, ele tem volume, ó, ele tem alturas, ó, conforme você define, né, através daquelas linhas e aquelas curvas de nível, tá bom? Na próxima aula também, pessoal, vou explicar para vocês um procedimento bem interessante para a gente já trazer essas curvas de nível quando a gente utiliza, por exemplo, o AutoCAD também, tá bom? Vou desfazer aqui essa opção, caixa da vista. Vou aplicar para voltar ao nosso projeto. Vou pegar o terreno aqui, ó, e vou deletar, tá bom? Bom, meus amigos, então aguardo vocês aí na próxima aula para a gente continuar aqui com as instruções de terreno no Autodesk Revit. Tchau, tchau, pessoal!